Oi, eu sou a Nil. Nesse vídeo, vamos conversar sobre o desenvolvimento do sistema capitalista, desde o seu surgimento até os seus desdobramentos mais recentes. Apesar de adorado por uns e criticado por outros, é inegável que a história e o real significado do capitalismo ainda permanece desconhecida por grande parte da população. Então, convido você a entender as múltiplas facetas e impactos desse sistema que há séculos se tornou a religião daqueles que controlam o mundo. Imagine um momento da história onde fábricas com máquinas ainda não existiam. Ao invés disso, a produção era realizada em oficinas artesanais. Nelas, mestres artesãos passavam para seus aprendizes os saberes e as técnicas necessárias para o seu ofício. Era dessa forma que os aprendizes obtinham todo o conhecimento necessário para realizarem suas obras com excelência. Nesse momento, o artesão proprietário dos meios de produção vendia suas obras para uma clientela local. Tratava-se, naquele momento, de um trabalho qualificado e demorado, do saber fazer, de um conhecimento de ofício, onde a habilidade do artesão era fundamental para a qualidade final do produto. Com o crescimento das cidades e o aumento populacional, mais ou menos no final da Idade Média, tudo isso começa a mudar. Nessa transição entre o feudalismo e o capitalismo, surge um novo sistema de produção. Um sistema de produção pré-capitalista, as manufaturas. Ainda em oficinas, o trabalho passa a ser dividido. O artesão, nesse momento, não é mais o proprietário dos meios de produção. Ao invés disso, ele passa a vender a sua força de trabalho. Agora, cada artesão se especializa em uma etapa da produção, tendo horários e salários fixos e sob constante supervisão. Com isso, aumentando a eficiência, a produtividade e a alienação. Mas olha, nas manufaturas, o saber do artesão ainda era essencial. Nela, ainda havia a mão humana com suas qualidades e seus limites. Mas logo, esses parâmetros de produção não seriam mais definidos pelos limites humanos, e sim por uma nova tecnologia que mudaria para sempre as relações de trabalho: as máquinas. Next, the power of steam, which had been known for centuries, was put to work about this time in the first practical steam engines. With steam and water power, textile production in England expanded further. Factories sprang up, equipped with power machinery for making textiles. The factory whistle awakened people in the mornings and measured off their long days of toil. O surgimento da máquina a vapor e sua implementação completa na indústria, sem dúvida, causou um rompimento com o sistema de produção das manufaturas. Com a Revolução Industrial, houve uma mudança drástica no processo produtivo, que levou a uma completa desqualificação da mão de obra até então artesã. Além disso, com o uso das máquinas, a escala de produção não é mais definida pelas nossas necessidades. Agora, a escala passa a ser definida pela necessidade da acumulação capitalista de valor econômico. Mais do que nunca, o lucro se torna o princípio primordial. Isso porque, ao adquirir essas máquinas, dentro da lógica capitalista, era fundamental para esses burgueses extrair o máximo de produção diária, 24 horas por dia produzindo, com o objetivo de recuperar o valor investido e lucrar o mais rápido possível. Nessa lógica, isso seria necessário para diminuir os riscos de ver o seu capital desvalorizado pela competição com outro burguês, que poderia aí comprar máquinas melhores e produzir mais. Já os trabalhadores, além da extensa jornada de trabalho de 14, 16 horas diárias, viram seus saberes serem desqualificados. Com as máquinas, não se fazia mais necessário um saber fazer, pois qualquer pessoa poderia operar aquelas máquinas. Na prática, o que aconteceu foi a indústria absorvendo mulheres e crianças para as fábricas, em jornadas de trabalho desumanas. Estamos falando de empresários que iam até orfanatos e recolhiam crianças pobres. Isso para trabalharem mais de 16 horas por dia, em um maquinário que moía gente. A devastação social criada por esse sistema estava causando a destruição dos corpos daqueles trabalhadores. Pessoas doentes com aparência envelhecida, crianças cada vez mais frágeis e menores. A taxa de mortalidade aumentou. E a aristocracia fundiária, que controlava o Estado inglês e que até então não tinha nenhum interesse em resolver essas questões, passa a ser diretamente afetada.
pois a destruição que as condições de trabalho nas fábricas causava na população afetava a capacidade do Estado de encontrar corpos saudáveis para o seu exército. Daí, as inspeções de fábrica e as leis fabris de 1833, que tentavam minimizar os danos à saúde dos trabalhadores, diminuindo a jornada de trabalho das crianças para, vejam só, 9 horas. Onde a indústria chegava, a devastação social se instalava. Por conta disso, desde o início do modo de produção capitalista, ocorreram agitações de trabalhadores. Inclusive, os primeiros movimentos da classe operária surgiram nessa época, como é o caso dos ludistas, um grupo de antigos artesãos que viram o seu trabalho ser desqualificado pelas máquinas e que reagiram. Em um desses levantes, ocorrido na Silésia, os tecelões invadem as fábricas. Karl Marx chegou até a cobrir esse evento. E o curioso é que se esperava que os trabalhadores quebrassem as máquinas dessas fábricas. Mas, para surpresa de Marx, neste ato em específico, eles queimaram os livros-caixas. Um ato que sinaliza que o verdadeiro inimigo daqueles trabalhadores era a contabilidade capitalista, ou seja, o controle capitalista que se faz da máquina. A expropriação é uma parte constitutiva do capitalismo. O capitalismo se formou a partir do contínuo aprofundamento dessa questão. O surgimento das fábricas e suas máquinas só se tornou possível por conta de uma longa história de violência. Por exemplo, algo fundamental para o surgimento do capitalismo foi a expropriação das terras. Na Inglaterra, esse processo ficou conhecido como cercamento dos campos. As leis de cercamento consolidaram a concentração da propriedade. Espaços que antes eram de uso comum, como pedaços de floresta, determinadas áreas de cultivo, foram expropriadas de camponeses e passaram a ser de uso privado. O principal interesse desses novos proprietários de terra era obter mais recursos para alimentar o seu sistema. E os camponeses, não detendo mais os meios de produção, foram levados a vender a sua força produtiva na cidade, se tornando assim pobres proletariados assalariados ou desempregados que viviam perambulando pelas cidades. O cercamento dos campos sinaliza a conversão dos meios de vida em capital. E essa conversão foi acompanhada de violência e terror sistemáticos. O capitalismo é um modo de produção expansivo, baseado em expropriar e converter os meios de vida em capital. Sua consolidação significou a mercantilização progressiva da terra, do trabalho e do dinheiro, na busca do lucro sempre de poucos. Nesse sistema, até os pequenos capitalistas são expropriados. Capitalismo é, em algum sentido, sobre manter a hegemonia. Seu desejo expansionista, alimentado pela busca do lucro, atravessou as fronteiras nacionais inglesas e é por isso que a história do capitalismo também está vinculada à do colonialismo, a uma dominação do outro em proveito dos interesses do capital. Por exemplo, a partir do século XIX, houve uma nova corrida entre nações europeias para invadir áreas do continente africano. A Conferência de Berlim é um exemplo prático disso, onde 14 países fizeram a partilha do continente africano e que acabou com a Inglaterra obtendo várias regiões estratégicas e que foram extremamente úteis para o acesso à matéria-prima por parte dos capitalistas ingleses, revelando que o capitalismo também é sobre violência colonial. Entendemos o caráter expropriador e expansionista do capitalismo, que tem a sua dinâmica de produção comandada pela reprodução ampliada de capital, na busca crescente por mais recursos, mais força de trabalho, mais lucro. Nesse processo, há uma desqualificação e uma precarização das condições de vida daqueles que precisam vender a sua força de trabalho. Podemos dizer que o interesse burguês por adquirir cada vez mais capital é teoricamente infinito, mas os recursos do planeta, não. O desenvolvimento do sistema capitalista, com toda a sua lógica, gera uma escala crescente de destruição ambiental. Por exemplo, temos a China e os Estados Unidos com a emissão de gases poluentes através da queima de combustíveis fósseis. A agricultura industrial brasileira,
com o desmatamento, contaminação dos rios e violência com a população indígena. Tudo isso, somado a inúmeras outras desastrosas consequências do capitalismo, tem gerado respostas da natureza. Diante dessas, cada vez mais presentes catástrofes climáticas, a ineficiência do capital e do Estado tem se tornado cada vez mais evidente. O capital, por outro lado, com todas as suas instituições e principalmente o Estado, geram um conjunto de ações visando impedir a radicalização da luta contra esse sistema. Além disso, o próprio sistema cria uma cultura na qual a maioria da população está enfeitiçada por valores burgueses, como poder, fama e sucesso. Enquanto isso, os agentes do capitalismo fingem que não são com eles. Enxergam a crise ambiental como um percalço, que será resolvido com as novas técnicas de modernização socioecológica, produzidas e vendidas dentro do próprio capitalismo. Mas olha, um sistema de produção expansionista como esse, em um planeta de recursos finitos, carrega consigo uma contradição inerente. Nessa busca por vantagens e lucros, poucos homens transformam o mundo e instauram nele o triunfo da barbárie.